mais uma aula de cálculo 2, tratando especificamente de cálculo de comprimentos e áreas. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser estar acompanhando aí no YouTube, pode se inscrever no canal. Bem, falando explicitamente aí de comprimento de arco de uma curva, né, a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma curva onde ela vai ser descrita pelas equações paramétricas x e y, certo? Aqui a gente está pegando uma função de r em R2, ou seja, tem duas funções coordenadas aqui, e aqui o parâmetro variando de alfa até beta, tá? Para que a gente consiga calcular esse comprimento, a gente tem que garantir que essa curva seja diferenciável, ou seja, que as funções coordenadas aqui sejam deriváveis e contínuas, né? Nesse intervalo de alfa beta. E a gente vai ter a seguinte situação aqui. Suponha que você está numa curva e você está vendado num carro. Então, como que você vai saber o quanto você já percorreu, né? Você vai ficar aí pensando o seguinte: como tem uma curva, possivelmente o carro vai ficar freando, né? Então, vai ter um vetor velocidade aqui, onde você vai... Como é que você vai tentar, então, exprimir o comprimento de quanto que você já andou? Tentando somar esses comprimentos dessas velocidades que você foi tentando fazer ao longo dessa curva, tá? Então, mais ou menos é isso que acontece. Se para calcular aqui o comprimento que a gente vai chamar de L, isso vai ser a integral, ou seja, você vai somar o comprimento do vetor tangente nessa partição aqui que tomou aqui de alfa para beta, tá? Então, lembra que aqui tem o intervalo da reta, aí você tem aqui o alfa e o beta que está variando aqui no parâmetro, né? Você particiona, então, esse intervalo, e para cada T0 aqui dentro desse intervalo de alfa até beta vai simbolizar um ponto na curva. E aí, para cada ponto, você vai calculando aqui o vetor tangente, certo? E depois você vai calcular o comprimento desse vetor tangente e depois soma tudo, que no caso seria a integral. Então, dessa forma, a gente consegue calcular aí o comprimento de arco de uma curva qualquer, tá? A gente vai pegar aqui uma função de r em R2, dada, no caso, a representação do círculo unitário, onde a parametrização é x igual a cosseno t, y igual a seno t, e o t variando de 0 a 2π para poder completar uma volta inteira no ciclo. A gente com certeza consegue calcular o comprimento, uma vez que as funções coordenadas são trigonométricas, né? São diferenciáveis aí, cíclicas, né? Então a gente vai derivar aqui o x em função de t e o y em função de t, tá? A derivada de cosseno é menos seno, derivada do seno cosseno. Então, sabendo aqui as coordenadas do vetor tangente, calculo o comprimento, né, que é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Tá? A gente vai calcular então esse comprimento, que nesse caso aqui vai ficar raiz de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, o comprimento é 1. E vai ficar então somente a integral de 0 a 2π de dt, que é t variando de 0 a 2π dá 2π, certo? Que é exatamente o comprimento da circunferência, né, que está aqui delimitando esse círculo, fazendo uma volta. No caso, como o raio é 1, né, a gente sabe aqui que a parametrização do círculo de raio R seria x igual a R cosseno t e y igual a R seno t. Nesse caso, R igual a 1. Então, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr. Como R é 1, ficou só o 2π. Ok? E isso você pode estender, então, para curvas espaciais, que tem aqui 3 coordenadas, aqui, ó, de R em R3. Certo? Você só vai aumentar mais mais uma componente aqui do vetor tangente, porque aqui nesse caso seria F', G' e H'. Certo? E aí fica a mesma coisa, essa definição ela se estende aí para qualquer Rn, tá? O comprimento, o L igual a integral de A até B do comprimento do vetor tangente à curva, beleza? Isso aqui sempre integrando em relação ao parâmetro, tá?
Então, só para explicitar, a gente pegou uma função de R em R3, que seria aqui a hélice circular, né? Que ela está aí variando do ponto 1, 0, 0 e do ponto 1, 0, 2 π. E aí, nesse caso aqui, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, tipo, o exercício ele não está te dando quem são os parâmetros, mas nesse caso aqui, a parametrização já é tão simples que você olha para a última componente e já sabe qual é o parâmetro que vai dar aquele ponto, né? T igual a 0 e o T igual a 2π. Mas em outros casos você vai ter que fazer aí uma certa conta para identificar qual parâmetro vai dar exatamente aquele ponto na curva, certo? A gente calcula aqui o vetor tangente, certo? Derivando cada uma das componentes e depois calculando o comprimento desse vetor, que dá raiz de 2, e aplicando então na integral a gente vai ter aqui 2 raiz de 2π unidade de comprimento. Então fica bem simples. A única coisa que você tem que ter em mente é que o comprimento ele sempre vai ficar em função do parâmetro. Então você tem que deixar aqui os intervalos de integração em função do parâmetro e não do ponto em si, nem do x nem do y, tá? Falando agora sobre áreas, a gente já sabe como calcular a área entre uma curva e o eixo das abscissas, por exemplo, em cálculo 1, né? Por exemplo, você tem aqui uma curva y igual a f de x, a gente quer saber a área que compreende esse gráfico de A até B, então a gente sabe que isso é visto da seguinte maneira, integral de A até B de f de x dx. Só lembrando que só faz sentido a gente calcular a área quando a função é positiva, certo? Quando ela é negativa, a gente tem que fazer uma troca de sinal para ficar coerente, beleza? Então, agora a gente está com uma situação em que a função ela tem duas funções paramétricas aqui, né? X e o y. E o parâmetro variando de alfa a beta aqui, certo? A gente vai fazer então só uma troca, né? Porque aqui nesse caso a gente está dependendo da variável da função que é o x, né? No caso de cálculo 1, e aqui a gente ficaria em função do parâmetro. A gente vai simplesmente trocar, tá? A área vai ser o y aqui pra gente é o g de t, o dx a gente vai derivar aqui, que vai ficar f' de t, dt. E aqui nesse caso, como está variando de A para B no eixo x, a gente vai ter que associar agora o parâmetro que vai dar aquela abscissa daquele ponto que está sobre a curva, tá? Então, alfa e beta aqui são parâmetros. E aí você consegue, então, calcular essa integral facilmente. Então, aqui os passos, né? Esboçar o gráfico da curva quando possível, encontrar os parâmetros que identificam os pontos de interseção e montar a integral. Então, aqui, ó, encontre a área compreendida entre a curva r de t igual a t menos 1, t ao quadrado menos 4 e o eixo das abscissas. Então, aqui, como para quem não viu, né, os primeiros vídeos, né, tratando sobre curvas planas e espaciais, você pode dar uma olhadinha. Aqui eu fiz só uma lembrança do que a gente faz aqui para identificar a curva. A gente identifica então aqui ó, o x e o y, né, de acordo com a própria função. E aí a gente tenta isolar o parâmetro numa das componentes e fazer a substituição a fim de encontrar uma função que depende de uma variável apenas, né? No caso o y dependendo de x. Nesse caso, uma parábola com cavidade voltada para cima e a gente precisa identificar os pontos de interseção. Para isso, a gente iguala a zero a função. Então, igualando a zero, a gente encontra as raízes, né? Essas raízes podem ser feitas aqui por soma e produto ou por fórmula de Bhaskara, né? Que dão menos 3 e 1, né? Conforme o gráfico. E a gente vai ter que associar, então, essa abscissa do ponto com o parâmetro. Então, você olha para a própria função aqui, nesse caso do x, da abscissa, então, para o x dá menos 3, o t tem que ser menos 2. Para o x dá 1, o t tem que ser 2. E aí você encontra, então, os parâmetros associados a essas abscissas dos pontos que estão sobre a curva. E aí você monta a integral, então, ó, integral de menos 2 até 2, y é t ao quadrado menos 4, e o x' que é t menos 1' aqui, né? Sendo que aqui vai dar 1, então ficou só t ao quadrado menos 4 dentro do integrando.
E aí você calcula aí a primitiva de cada uma das funções. Primitiva de t ao quadrado t ao cubo sobre 3. Menos 4 sai. Primitiva de dt é o próprio t. Variando de menos 2 até 2, dá um sinal aqui, menos 32 sobre 3. Só que lembra que esse gráfico está abaixo do eixo do x. E aí você tem que fazer uma troca de sinal apenas porque a função não é positiva, né, nesse intervalo. Então ficou 32 sobre 3 unidade de área. Beleza? Então é bem simples aí o procedimento. Você tenta plotar o gráfico, depois associa os pontos aos parâmetros e monta a integral. Bem, pessoal, então para vocês acharem aí mais exemplos, você pode ir no cálculo volume 2 do Stuart ou no curso de cálculo volume 2 do Guidorize e outros livros que vocês possam estar utilizando ou tendo PDF ou mesmo com o livro fisicamente. Bons estudos a todos.